Olá, treinando Blusan, meu nome é Roberto Marcel Caurim e serei seu instrutor nessa videoaula. Na última videoaula nós tratamos do diagrama unifilar, como nós faremos a representação do diagrama unifilar, e eu passei os detalhes, como funciona, e dei inclusive a dica para que você tenha esse diagrama unifilar como ao menos um modelo para a maior parte dos seus projetos. Só que agora eu gostaria de esmiuçar um pouquinho mais alguns detalhes do diagrama unifilar para que possamos começar a falar do string box. Ou seja, nós precisamos começar a entender como funciona e como nós vamos organizar, primeiramente organizar e depois dimensionar o string box, o painel de proteção, como alguns chamam, né? Ou caixa de proteção, né? Na verdade, o string box tem essa função. Nós vamos unir todos os elementos, nós vamos colocar todos os elementos apenas em um painel, que são os elementos de proteção do sistema fotovoltaico. Nesse caso aqui, vamos tentar associar o string box com o diagrama unifilar. Obviamente que tudo que eu vou colocar daqui para frente não vai estar no diagrama unifilar que você vai enviar para a concessionária. O que você vai enviar para a concessionária é isso aqui, que você tem os módulos, você tem a representação dos inversores, dos equipamentos de segurança, o DPS, fusíveis, quantas fases você tem, o neutro, a proteção, aqui no caso você tem neutro, você tem aterramento, você tem todos os detalhes do diagrama unifilar que são necessários para você enviar para a concessionária. Portanto, é até esse ponto. A partir daqui são detalhes mais didáticos, né? Inclusive as cargas, você tem aqui que daqui está indo para as cargas, né? Como nós falamos anteriormente, e tudo aquilo que as cargas não vão utilizar, aí sim irá para o medidor bidirecional e consequentemente será injetado na rede para que possa ser recuperada essa energia durante a noite ou em dias que você não tem uma geração de energia solar tão elevada. Mas vamos pensar no string box. O que seria o string box? Vamos pensar primeiro no inversor 1. Vamos dividir em duas partes. Nós teremos isso aqui. Obviamente aqui é a parte do inversor para cá. Nós temos a parte de corrente contínua e do inversor para cá nós temos a parte de corrente alternada. Como eu já disse anteriormente, eu sou obrigado por meio de norma a dividir a parte de corrente contínua com a parte de corrente alternada. O string box de corrente contínua dividir do string box de corrente alternada. Então como que vai funcionar aqui? Eu terei, nesse primeiro caso aqui, o string box de corrente contínua para o primeiro inversor. Então eu tenho esses elementos, que seria o fusível, que seriam os fusíveis, né? Que seriam os DPS, e as duas chaves seccionadoras, eles estarão em uma caixa string box, que nós veremos na tela seguinte. E esse DPS mais o disjuntor de 32 amperes, que nós vimos na aula anterior, que é o fabricante que vai me dizer qual disjuntor que eu devo utilizar, eu não preciso calcular isso, o fabricante do inversor me passa. Isso aqui ficará em outro string box que nós chamamos string box CA. Mais uma vez, repito, cuidado com aquela história do kit com string box CA mais CC. Isso não é permitido de acordo com a 5410, de acordo com a NBR 5410, que vai normalizar a questão da baixa tensão. Não é permitido utilizar fontes de energias diferentes no mesmo quadro elétrico. Portanto, você tem que separar corrente contínua de corrente alternada. Isso para o primeiro inversor. Então, eu tenho aqui o string box corrente contínua, que irão todos esses elementos aqui, 2 fusíveis, 2 DPS e 2 seccionadoras. E no string box de corrente alternada, para o inversor 1, um DPS e um disjuntor. No caso do inversor 2, é a mesma coisa. Eu formo um string box com esses elementos aqui e formo outro string box com esses elementos aqui. Obviamente, eu poderia colocar tudo num string box só. Eu poderia fazer um string box maior e juntar dessa forma. Também é uma alternativa. Depende do projeto, depende de como esse projeto será feito. Essa é uma das grandes vantagens de você não se acostumar com a ideia do kit. Porque o kit ele é algo pré-pronto, só que um sistema fotovoltaico nem sempre
ele se adequa ao kit. O que nós entendemos é que o kit deve se adequar ao sistema fotovoltaico e não o contrário. Todos os projetos da Bluesun, eles são feitos para aquele sistema fotovoltaico. Então, quando o autorizado recebe, o string box já vai montado. Quando o autorizado recebe o string box, ele já vai estar pronto. Basta o autorizado conectar os cabos. Não haverá necessidade de fazer alterações, tá? Portanto, realmente não precisa. Basta você pegar o string box, conectar os cabos nele e colocar ele para funcionar. Não tem que fazer alteração alguma. E como é um string box, né? Vamos entender como é que funciona, tanto de corrente contínua como de corrente alternada. Vamos visualizar isso. Esse aqui é um exemplo. Obviamente, atualmente ele tem algumas mudanças em relação a esse aqui, mas nós podemos ter essas duas imagens aqui como referência, né? Nós temos aqui a imagem de um string box de corrente alternada. Recordem o que nós vimos na tela anterior, que eu tenho apenas um string, eu tenho apenas um disjuntor de 32 amperes na parte de corrente alternada, e eu tenho os DPS aqui, porque são em duas fases, né? Estão os dois DPS aqui que eu vou utilizar em corrente alternada. O string box de corrente alternada sempre é menor, não pode estar no mesmo painel, na mesma caixa. Já o string box de corrente contínua, percebam que ele já é um pouco maior. Eu terei aqui a seccionadora, que nesse caso eu estou utilizando um disjuntor da Schneider, que também tem esta função de seccionadora para corrente contínua. Não é qualquer disjuntor que eu posso utilizar como seccionadora, ok? Antes desse disjuntor aqui, que ele foi feito para isso, ele tem como suprimir o arco elétrico dentro dele, então eu posso utilizar, o fabricante me garante isso, o fabricante de renome, de confiabilidade, que é a Schneider. Antes desse disjuntor, que é especial para esse tipo de aplicação, nós utilizávamos seccionadoras até um pouco maiores, né, que são bem mais caras. Você pode utilizar o disjuntor para corrente contínua, desde que o fabricante ateste que ele foi feito para tal fim, tá? Que é o caso aqui. Nós temos também, isso aqui tudo é para um string apenas, ó. Esses elementos, daqui para cá é um string e daqui para cá é outro. Percebe que só se repete, né? Temos a seccionadora, os dois DPS, que eu vou utilizar em corrente contínua aqui, e os dois fusíveis, os portas fusíveis aqui, os fusíveis, os cartuchos, né, ou os porta-fusíveis, dos fusíveis. Aqui eu tenho para o outro string, a outra seccionadora, os dois DPS e mais dois fusíveis. Então eu consigo aqui proteger tanto a parte de corrente contínua, como eu consigo proteger a parte de corrente alternada. Ou seja, dessa forma eu estarei protegendo todo o meu sistema fotovoltaico em corrente alternada e corrente contínua. Então vamos recordar, vamos agora para a segunda parte dessa videoaula, visando entender um pouco mais detalhadamente esses elementos, tanto do string box de corrente alternada como do string box de corrente contínua. Muito bem, aqui eu tenho os elementos, como eu havia dito anteriormente, eu tenho a seccionadora, daqui, essa parte aqui, o que eu vou definir agora, é um string. Essa segunda parte é um outro string. Então percebe que eu apenas repeti os elementos. Eu tenho, como estava no diagrama unifilar, eu tenho a seccionadora, eu tenho os dois DPS aqui, para positivo e para o negativo, e eu tenho aqui os dois porta-fusíveis com os fusíveis aqui. Isso é para o string 1. Para o string 2, isso tudo vai ser conectado no inversor 1. Para o string 2 eu tenho os dois portas fusíveis também, os dois DPS e a seccionadora. Eu ainda tenho o aterramento, ó. Tudo que eu precisar aterrar, eu coloco aqui. Eu coloco aqui nesse barramento, aqui nessa barra de aterramento, e daqui eu puxo terra para apenas uma vez aterrar todos e que potencializar todos esses equipamentos aqui. É uma forma bem simples, objetiva e que fica muito bonito. É um trabalho que fica muito bom e nós vamos ver um pouco para frente.
Porém, agora vamos entender como será a conexão, qual é a lógica de conexão para eu poder montar esse meu String Box. A ideia é que o Treinando Blusan entenda o funcionamento e ele mesmo pode montar o String Box dele, apesar que nos nossos kits, na verdade nós nem gostamos de utilizar muito o termo kit, né? Porque o kit é algo muito, é feito meio, é um padrão produção, né? E nem sempre o sistema fotovoltaico é assim. Nem sempre é tão simples assim, né? Então você tem que fazer alterações e tudo mais. Como nós fazemos projetos que são customizados para o cliente, o String Box vai estar pronto. Mas se o autorizado, por algum motivo, quiser fazer o String Box dele para algum outro cliente, ele vai saber como fazer. Nós queremos que o autorizado entenda o funcionamento, né? Nós não queremos um autorizado que apenas saiba conectar cabos. Ele tem que entender o que está ocorrendo. Então nós vamos ensinar a ideia do projeto de String Box, como que nós fazemos, para que vocês tenham uma ideia do sistema básico e até os sistemas avançados, a ideia é sempre a mesma. Como que vai funcionar isso aqui? Eu tenho todos os elementos, como eu mostrei na tela anterior, que eu preciso conectar. Eu tenho aqui, tudo isso aqui será para um inversor apenas. Tá, ok? Nesse projeto nós vamos recordar que nós temos dois inversores, então tudo que eu fizer aqui eu vou ter que fazer em dobro. Então se eu fizer montar aqui um String Box, eu vou ter que montar dois. Mas eu tenho que pensar que eu tenho o String 1 e o String 2, que é do inversor 1, basta ver as aulas anteriores daquele projeto na cidade de Mogi Mirim, sendo que nesse String 1 eu tenho 9 painéis e no String 2 também 9 painéis. A parte de dimensionamento, como nós chegamos nesses elementos aqui, nós vamos verificar nas aulas posteriores. Agora a ideia é aprender a conectá-los. E como que nós vamos fazer isso? Da seguinte forma. Primeiramente, eu tenho que entender que a energia chegará dos painéis fotovoltaicos. O String Box ele vai proteger o inversor. E obviamente todo o sistema, todo o resto do sistema. Então eu tenho aqui a vinda de energia em positivo, polo positivo, polo negativo, dos painéis fotovoltaicos do String 1. Essa energia toda chega aqui nos cartuchos de fusível, ou seja, chega aqui no porta-fusível. Tem a saída, ele entra aqui, sai aqui por baixo, passa por trás desse barramento aqui, desse barramento metálico que tem aqui, é dessa forma que nós fazemos, e ele é conectado à seccionadora. Ou seja, se eu abrir a seccionadora, eu abro todo o sistema. Se eu precisar fazer alguma manutenção, alguma coisa do gênero, eu vou abrir a seccionadora. Cuidado, eu comentei anteriormente, volto a repetir. Nós já tivemos um autorizado que tomou um susto, que pulou um arco elétrico grande de um sistema que tinha muitos painéis em série. Não se esqueçam aí que 10 painéis de série já me dão aproximadamente 300, 320 volts de tensão em corrente contínua. Se você tem aí 20, 25, 30 painéis, você tem uma tensão que chega às vezes próximo de 1000 volts, então tem que tomar muito cuidado. E ao invés dele utilizar a seccionadora para seccionar, abrir o sistema e fazer a manutenção, por um ato falho ele acabou puxando pelo porta-fusível. Na hora que ele puxou aqui, o porta-fusível ele não é feito para suprimir o arco como essa seccionadora é feita. E não suprimiu. E realmente poderia ter sido mais grave para com o autorizado. Então tome cuidado. Você nunca vai abrir por aqui. Primeiro você abre a seccionadora. Então o que nós fazemos? Só para rever, a energia chegou do painel fotovoltaico no polo positivo, saiu aqui, ou seja, já está sendo protegido pelo fusível. Se lembra que nós falamos no diagrama unifilar que nós colocamos esses disjuntores, esses fusíveis aqui, porque caso o DPS entre em curto por conta de uma descarga atmosférica, se ele entrar em curto, ele coloca todo o sistema em curto. Aí então o fusível vai estar seccionando esse sistema e protegendo, obviamente, esse sistema. Para isso eu tenho que conectar, obviamente. Se eu conectei aqui a seccionadora, depois de passar pelo fusível, eu conecto em paralelo o DPS e, obviamente, eu tenho a saída da energia dessa seccionadora. Da forma como está aqui, eu tenho a energia que chega do painel fotovoltaico, passa pelo fusível
chega até a seccionadora e fica em paralelo aqui com o DPS para ter o DPS como proteção. Se eu não ligar aqui, o DPS não vai proteger meu sistema. E tudo isso aqui irá para o inversor 1, entrada MPPT1 do inversor 1. Não esqueça que tem duas entradas. E aqui eu já vou puxar o Terra. Na parte de baixo do DPS, eu puxo o Terra e ligo a esse barramento aqui, esse pequeno barramento, né? Para que possamos equipotencializar o Terra e depois eu vou sair um Terra só para um Terra principal. Agora eu tenho aqui o polo negativo. A ideia é exatamente a mesma. Passa pelo fusível, em seguida passa por trás desse barramento aqui, dá entrada nesse polo aqui. Percebo que esse aqui é um disjuntor bipolar, né? É uma seccionadora bipolar, que nós estamos utilizando aqui como seccionadora. E nós colocamos em paralelo com o DPS para que o DPS proteja esse sistema. Por quê? Porque se eu não colocar dessa forma, eu tenho o GPS aqui, eu não tenho o GPS estaria jampeado. Ou seja, a energia não passa pelo GPS. Não tem como o GPS saber que, olha, eu tenho uma descarga atmosférica e eu vou ter que polarizar esse DPS aqui e enviar essa energia toda para o Terra. Então eu coloco em paralelo aqui, que é a maneira mais simples de nós montarmos esse string box. E obviamente eu tenho a saída da energia aqui, ou seja, o positivo e o negativo, dando entrada aqui no inversor 1, entrada MPPT1, como nós vimos nas videoaulas anteriores, tá ok? E aqui, obviamente, eu tenho que aterrar esse DPS, eu já tinha aterrado esse, agora eu vou aterrar o outro DPS, que eu poderia colocar aqui nesse mesmo cabo aqui, mas para efeito didático eu estou fazendo dessa forma, ok? O mesmo será feito com os outros 9 painéis fotovoltaicos do string 2. Ambos vão entrar no inversor 1, só que esse aqui vai entrar na entrada, esse entrou na entrada MPPT1, essa parte aqui do string box será para a entrada MPPT2. Como é que vai funcionar isso aqui? Da mesma forma como nós fizemos anteriormente. Conecto, a energia passa pelo fusível, passa pela seccionadora e também nós colocamos em paralelo aqui, ó, percebam? Eu coloquei em paralelo o DPS, para que caso, se eu tiver um surto de energia, uma descarga atmosférica aqui, essa energia não chega nem a vir para cá. Ela vai polarizar esse DPS e a energia, ao invés de vir para cá, ela vai tomar esse caminho aqui e irá para o aterramento. Eu tenho aqui o inversor 1 aqui, só que agora a entrada é MPPT2. Não esqueça que esse inversor tem duas entradas apenas. E eu vou aterrar, obviamente, esse DPS, como eu fiz anteriormente. Tá? Eu poderia até colocar tudo no mesmo cabo, não tem problema nenhum não. Tá? É uma forma de... Nós fazemos aqui dessa forma, mas poderia ser feito diferente, né? Mas é o método que nós utilizamos, que nós entendemos que é um método que fica um pouco mais cosmético, né? Além de ser bastante funcional. Para o negativo é a mesma ideia que foi feita anteriormente, passamos por trás aqui desse barramento. E aí então eu conecto a seccionadora, ponho em paralelo aqui esse DPS também, para que se der algum surto essa energia não venha para cá, ela simplesmente vá para o DPS e o DPS vai enviar essa energia para o barramento. E aqui eu tenho a entrada e a saída da seccionadora para a entrada em MPPT2 do meu inversor. E obviamente eu vou conectar também, equipotencializar esse DPS aqui com o barramento. Como que será feito agora? Eu saio aqui com outro cabo que vai para o meu aterramento. Dessa forma eu consegui aterrar todos esses elementos aqui, os 4 DPS, ou seja, qualquer um dos DPS que, por exemplo, nós tivermos uma descarga atmosférica, essa energia chegará nesse pequeno barramento aqui e daqui irá para o Terra, dessa forma protegendo o sistema fotovoltaico. Agora vamos ver na prática como é que funciona isso, como é que ficou isso. Simplesmente eu vou pegar tudo que nós fizemos aqui e vou conectar. Como que vai ficar isso? Dessa forma, perceba? Eu tenho aqui essa imagem aqui, os porta-fusíveis estão, os cartuchos, né? Estão
os cartuchos do fusível ou os porta-fusíveis estão abertos, né, para que você pudesse visualizar os fusíveis aqui. Nós vamos tratar um pouco mais à frente como nós vamos dimensionar e detalhes, né, desses elementos todos, né? Mas aqui está conectado, tá? E esses cabos, obviamente, eles não ficam visíveis porque eu tenho a tampa do painel que vai tampar isso tudo e só vai aparecer essa parte aqui, ó. Ou seja, toda essa parte de cabos vai estar escondido, apesar que, vejam, está muito bem organizado. Ó, perceba aqui, ó, o positivo entra por aqui, sai por aqui, passa por trás do barramento, chega aqui até a seccionadora, fica em paralelo com o DPS e assim, tudo que nós explicamos na tela anterior. Todos os terras são equipotencializados nesse barramento de terra e daqui eu saio com um terra que vai equipotencializar todo o meu sistema de aterramento para o aterramento central, para o aterramento do meu sistema fotovoltaico, tá ok? Relembrando mais uma vez, eu não posso conectar esse aterramento no neutro, apesar do neutro ser equipotencializado, ele ser aterrado, a concessionária aterra o neutro, nós não podemos fazer isso, nós temos que aterrar no terra realmente, tá ok? Portanto, relembrando, desse polo negativo e positivo vem a energia do string 1 de 9 painéis fotovoltaicos. Desse polo positivo e negativo vem mais 9 painéis fotovoltaicos, a energia de 9 painéis fotovoltaicos, todos conectados em série aqui, do string 2. Essa energia, toda essa energia que já está protegida, ela já passa pelos fusíveis, passa pelo DPS, passa pela seccionadora, aí sim, após toda essa proteção, essa energia irá para o inversor 1, para a entrada MPPT1, e nesse caso para o inversor 1 e a entrada MPPT2. Aqui nós já temos o string box de corrente alternada. Perceba que ele é bem mais simples, né, do que o de corrente contínua, mas a ideia é exatamente a mesma, só que mais simples. Eu vou conectar da mesma forma, eu tenho aqui o disjuntor de 32 amperes, recordem do projeto, tá? Que é o inversor, que é o disjuntor que o fabricante de inversores solicita, de 32 amperes, tá? Bipolar, ou 2 monopolar, tanto faz. No caso aqui nós colocamos um bipolar. Então é a mesma coisa, a energia que vem da rede, né? O inversor manda para cá a energia e a energia que vem para a rede passa por ele também. E ele está protegendo o nosso inversor. Além disso, nós temos aqui em paralelo, sempre nós conectamos em paralelo o DPS, né? Em paralelo está o DPS, que se eu tiver um surto ou algo do gênero, essa energia, digamos que a energia venha por aqui, da rede, eu tenho um surto, essa energia não vai continuar por aqui, ela vai ser enviada para o DPS, e o DPS vai aterrar toda essa energia aqui. Dessa forma, nós conseguimos proteger o nosso sistema fotovoltaico. Na próxima aula nós vamos tratar da conexão e como será essa conexão em outros tipos de inversores, de outros fabricantes, para que o autorizado Blusan tenha uma noção um pouco melhor de como funciona esses elementos na prática. Até a próxima aula.